Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor PH e na aula de hoje vamos aprender as teorias sobre a origem da vida. Existem 5 teorias que explicam o mistério da origem da vida no planeta Terra. São elas: criacionismo, abiogênese ou geração espontânea, biogênese, panspermia e a teoria de Oparin. Essa teoria de Oparin, que é a teoria mais aceita pela ciência, nós vamos conhecer na nossa próxima aula. Na teoria do criacionismo, a vida foi criada por uma entidade divina, de forma sobrenatural. Essa teoria é muito antiga e está ligada às religiões, como por exemplo as religiões cristãs, que têm Deus como criador de toda forma de vida conhecida. Dentro do criacionismo, temos também a ideia do fixismo, que defende que as espécies de seres vivos são imutáveis e não evoluem com o passar do tempo, apresentando a mesma aparência de quando foram criadas por Deus. Na teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese, a vida poderia surgir espontaneamente a partir da matéria bruta ou inanimada. Essa teoria existia há mais de 2000 anos, sendo defendida pelo filósofo grego Aristóteles e pelo cientista inglês do século XVIII, John Needham. Antigamente, as pessoas achavam que ratos, baratas e outros animais poderiam se originar espontaneamente a partir de roupas sujas, de plantas ou do lixo. Também pensavam que os tapurus que apareciam na carne podre eram resultantes da transformação espontânea da própria carne. Tudo isso porque as pessoas desconheciam os mecanismos reprodutivos desses seres vivos. Esses exemplos eram defendidos pela teoria da geração espontânea. No século XVII, surgiu um cientista italiano chamado Francesco Redi, que realizou um experimento para demonstrar que os tapurus na carne podre se originavam a partir de ovos de moscas e não por geração espontânea. Redi colocou pedaços de carne em 2 frascos, deixando um aberto e outro fechado, e observou por vários dias. O frasco aberto, onde as moscas tinham contato com a carne, desenvolveu tapurus, e o frasco fechado não apresentou nenhuma forma de vida. A conclusão desse experimento é que os tapurus eram, na verdade, larvas provenientes de ovos colocados por moscas e representavam o primeiro estágio de vida desse inseto, que passa pelo processo de metamorfose até chegar na fase adulta. O experimento de Redi fez surgir a teoria da biogênese no século XVII, e ele acabou se tornando um defensor dessa teoria. Segundo a biogênese, a vida surge apenas a partir de outra vida pré-existente, através do mecanismo de reprodução. Nesse desenho, podemos notar os estágios de vida de uma mosca. No entanto, com a descoberta das bactérias no século XVII, a teoria da geração espontânea ou abiogênese voltou a ganhar forças com o cientista inglês John Needham no século XVIII. Needham mostrou em seu experimento que alimentos esterilizados pelo cozimento em recipientes fechados com rolhas poderiam gerar bactérias graças a um princípio ativo presente nesses alimentos. Esse princípio ativo poderia originar micro-organismos espontaneamente. Tal experimento fortaleceu a teoria da geração espontânea. Ainda no século XVIII, outro cientista italiano chamado Lazzaro Spallanzani refutou as ideias defendidas no experimento de Needham, mostrando que o recipiente daquele experimento não tinha sido aquecido e nem fechado corretamente, e por isso que as bactérias acabaram surgindo dentro desse recipiente. Spallanzani reproduziu o mesmo experimento realizado por Needham, mas fechou o recipiente com alimento de forma adequada e submeteu a longa fervura. O resultado foi que o recipiente com alimento permaneceu estéril por muitos dias, favorecendo a teoria da biogênese. Needham rebateu o experimento de Spallanzani, dizendo que a longa fervura destruía o princípio ativo da geração espontânea.
Foi apenas no século XIX que o cientista francês Louis Pasteur comprovou de uma vez por todas a teoria da biogênese. Em seu experimento, Pasteur utilizou um balão de vidro com um gargalo curvado e um caldo nutritivo fervido em seu interior. Após alguns dias, o caldo permaneceu estéril até o gargalo ser quebrado, fazendo surgir um crescimento microbiano. Ele também percebeu que na curva do gargalo que foi quebrado haviam esporos microscópicos, que são estruturas reprodutoras de bactérias, que possivelmente eram provenientes do ar e tentaram entrar pelo gargalo para ter acesso ao caldo nutritivo. Com seu experimento, Pasteur comprovou que os micróbios presentes nos alimentos eram originados do ar contaminado de esporos e não surgiam de forma espontânea, derrubando para sempre a teoria da geração espontânea. A teoria da panspermia defende que a vida foi trazida ao planeta Terra através de meteoritos, que são pequenos fragmentos de rochas espaciais que atingem o nosso planeta. Segundo essa teoria, a vida existe em outros lugares do universo e foi distribuída a vários planetas através dos impactos de meteoritos, asteroides e cometas. Essa teoria também é muito antiga, mas desde o século XX, os cientistas vêm investigando a composição dos meteoritos que atingem a Terra e descobrindo que parte deles possuem matéria orgânica, que é um tipo de matéria presente apenas nos seres vivos. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.